Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei daquilo que não entendia. Vamos ler essa parte. Na verdade, falei daquilo que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havia dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Versículo de número 5, toda a igreja, em nome de Jesus. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, pedir a Deus a bênção dele nessa hora. Deus querido, Deus santo, Pai, eu te entrego, Senhor, essa palavra, essa mensagem, Senhor, que tu possa falar comigo e com a tua igreja, Pai, aquilo que tu queres realizar nessa noite, Senhor. Deus, um culto de vitória, Senhor, mas que tu possas nos mostrar na vida de Jó, Senhor, qual é a verdadeira vitória no Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Poderia sentar glorificando o Senhor? Aleluia, glória a Deus. Queridos, a história de Jó é uma história bastante conhecida, e eu vou apenas relembrar alguns fatos, algumas coisas aqui, porque todos conhecem tão bem, que até mesmo os ímpios contam a história de Jó, falando que precisa da paciência de Jó, jogando algumas coisas no ar, algumas palavras ao vento, relacionado a esse homem da Bíblia, a esse personagem bíblico que não foi fictício. Algumas pessoas acreditam que Jó é um personagem poético, é um personagem de uma literatura fictícia, assim como contos da Disney ou outros contos de criança. Mas nós sabemos pela palavra do Senhor que não é uma ficção, porque o Espírito Santo protegendo a mente de todos os escritores, todos aqueles que escreveram a palavra, os livros, todos os livros que estão no cânon sagrado, todas essas histórias, e não é histórias, elas são verídicas, e todas elas estão registradas para a igreja do Senhor. E você que é a igreja do Senhor sabe muito bem que a história de Jó é a história de um homem íntegro e reto diante de Deus. E era um homem que prosperava, diz a palavra do Senhor, que ele tinha muitos bens materiais, ele tinha filhos belos, ele tinha um bom casamento. Diz a palavra de Deus no livro de Jó, que ele sacrificava por eventuais pecados de seus filhos. Ele, pensando que possivelmente seus filhos poderiam ter pecado, ele já sacrificava ao Senhor, pedindo expiação dos pecados por ele. E nós vemos que Jó, irmãos, é um homem íntegro e reto de verdade, quando lemos do primeiro ao último capítulo do seu livro. E nós vemos que acontece em determinado momento que os anjos, eles se apresentam diante do Senhor, e Satanás vai diante de Deus, e então o Senhor olha para Jó e diz: está vendo aí, Satanás, o meu servo Jó? Esse é um homem temente, é um homem reto, é um homem certo diante de mim, não é um homem que se dobra diante das adversidades, não é um homem que se dobra diante do pecado, não é um homem que se dobra diante de toda a tentação. E nós vemos, irmãos, que Jó é o padrão de todo obreiro do Senhor. Jó é o padrão de todo obreiro próspero na casa do Senhor. É um homem que se desvia do mal. Diz a palavra de Deus que Jó, ele se desviava do mal. Ele, ao olhar o mal, ele já se desviava dele. Ele não ficava tentando colocar a sua limitação em jogo. Ele não ficava tentando colocar o seu pecado à flor da pele para então depois fugir. Não, ele já fugia da aparência do mal. E nós começamos a ver então que Satanás começa a dizer para Deus: mas olha para a vida de Jó. Jó é um homem muito próspero, tem muitos bens, é um homem que tem todas as coisas. E a primeira coisa que eu quero dizer para você nessa noite, meu querido, o título dessa mensagem é exatamente uma citação do próprio Jó, e eu quero que você repita comigo nessa noite: os meus olhos, nessa noite, te veem, Senhor. Repita comigo de novo: os meus olhos, nessa noite, te veem, Senhor. Quantos querem ver nessa noite? Glorifica o Senhor.
E é muito interessante, irmãos, que Jó, ele não estava falando isso em uma situação de bonança, Jó não estava falando isso numa situação próspera, Jó não estava falando isso quando ele estava com toda a sua família e todos os seus bens, exatamente, irmãos, como muitos homens ímpios até mesmo fazem e evangélicos fazem. Quando as coisas estão muito boas, eles dizem: eu sou servo de Deus, eu glorifico ao Senhor, Deus está na minha casa. Eles botam coisas no carro, eles botam adesivo na janela, eles andam com camisa de evangélico, eles andam, irmãos, estampados na sua testa: Deus é poderoso, Deus é o Senhor, porque estão na prosperidade e na bonança. Mas nós vemos que Jó estava dizendo isso, irmãos, em um momento crítico da sua vida. Jó estava dizendo isso, irmãos, em um momento, apesar de ele ter perdido tudo, Satanás não estava satisfeito, porque mesmo tendo perdido todas as coisas, todos seus filhos terem morrido de uma vez, todas as suas bênçãos e bens materiais sendo roubados e usurpados pelo inimigo, Jó não blasfemou ao Senhor. Diga para o seu irmão: meu irmão, não há motivos para blasfemar contra o Senhor, aleluia. Quantos podem glorificar ao Senhor? E muitos dizem: mas Deus, isso é muito difícil para mim. Irmão, não é impossível passar a adversidade sem blasfemar ao Senhor. Basta olharmos para Jó. E Jó não blasfema contra o Senhor. Jó diz uma citação muito conhecida: no saí do ventre da minha mãe, no voltarei para o pó, no saí de lá e nada vou levar para outra vida. É o que Jó estava querendo dizer aqui de uma forma muito clara. Jó estava dizendo: o Senhor me deu, o Senhor tomou, nu eu vim para esse mundo e nu vou sair desse mundo. E ele não blasfemou contra o Senhor. E Deus diz: olha, Satanás, está vendo meu servo Jó, apesar de todas essas coisas, ele não blasfemou contra mim, ele é um servo fiel. E Satanás disse: Senhor, se tu tocares na carne dos seus ossos, com certeza ele há de blasfemar. E Deus disse: então tu toques na vida de Jó, apenas tu não vais ceifar a vida dele. E então algumas chagas e tumores começam a brotar no corpo de Jó. Alguns dizem que era elefantise, e os irmãos sabem que a elefantise é uma doença muito feia e uma doença cruel. Alguns dizem que era câncer de pele, não importa, mas a Bíblia diz que Jó pegava cacos de telha e ele se coçava de tal ponto, irmãos, que aquilo causava feridas e aquilo fedia. Era uma fedentina, um líquido que saía das suas feridas e aquilo causava terror, de tal forma que Jó tinha que sair de onde estava e ficava sentado de longe no monturo, olhando os irmãos, a sua família, tudo aquilo que ele tinha perdido, tudo aquilo que ele não tinha mais, todas as coisas que um dia ele já teve, mas agora não tem mais. E eu vou lhe dizer algo nessa noite, meu querido: tome muito cuidado com isso. Quando nós perdemos uma coisa, nós temos um grave defeito de nos assentarmos no meio dos entulhos da vida, no meio das emoções atribuladas, e assentamos sobre elas e começamos a arrazoar com o Senhor. Mas quem tem fé em Deus, meu querido, ele não arrazoa com o Senhor, ele apenas crê de todo o seu coração. Aleluia. Pode crer no Senhor de todo o coração nessa noite. Não importa se você tinha carro e hoje não tem, não importa se você tinha emprego hoje não tem, não importa se você tinha casa própria hoje não tem. O que importa é que Deus não abandonou você, Deus salvou você e há de guardar a tua vida até o dia em que o Senhor te chamar. Essa é uma coisa muito importante no livro de Jó, a qual nós precisamos entender que os bens materiais, eles não são mais importantes que o nosso Senhor. Aleluia. E a primeira coisa importante aqui, irmãos, nesse fato de Jó dizer: hoje os meus olhos te veem, a primeira coisa que eu aplico na nossa vida, aplico na minha e na sua vida, é que Deus não tem prazer no sofrimento de alguém. Repita comigo: Deus não tem prazer no sofrimento. Aleluia. E essa é a cegueira da dor. Quando nós passamos por um momento de dor tal, quando nós passamos por uma aflição tal, a nossa dor pode ser tão grande, ela pode ser tão grande que isso pode nos cegar. Eu lembro quando eu era menor e um amigo meu tentaram roubar, a gente era criança, tentaram sequestrá-lo, e o sequestrador deu uma paulada na canela dele e ele, de tanta dor, ele desmaiou.
E nós vemos, irmãos, muita igreja, muitos irmãos de igreja, muitos irmãos sérios, por causa da aflição, por causa da dor, por causa da perda de um ente querido, por causa da perda de um ministério, por causa de um sofrimento, seja lá qual for, muitos crentes desmaiando na fé e ficando cegos na fé. Mas ouça nessa noite, no nome de Jesus, Deus quer levantar a tua vida, Deus quer levantar você, Deus quer tirar toda a cegueira da sua vida. E Jó, irmãos, olhando para aquilo, Jó começou a entender que Deus não tem prazer no sofrimento. Jó começava a questionar ao Senhor, e os seus amigos começaram a questionar ao Senhor. E o pior de tudo, irmãos, é que quando nós estamos no pó, quando nós estamos na bonança, não aparece ninguém. Quando nós estamos bem, só aparecem amigos para tirar as coisas de nós, mas eles vão falando que está tudo bem. Não, está tudo bem com a tua vida. Nenhum amigo, quando estamos na bonança e nós estamos levando uma vida contrária a Deus, estamos na bebedeira, estamos na prostituição, nas drogas, eles estão falando: continua, pode continuar fazendo, eu vou com você. Mas quando nós começamos a cair no sofrimento, a primeira coisa que dizem, diga para o seu irmão, é blasfemar contra o Senhor. Não é assim que acontece, irmão. Ninguém aparece para nos falar do nosso caminho contrário, mas quando Deus permite algo sair e algo ir da nossa vida embora, a primeira coisa que parente vizinho diz: você não é cristão? Olha o teu Deus, o que o teu Deus está fazendo. Ou eles dizem para nós, os crentes religiosos da igreja, os irmãos mais antigos na fé, eles dizem: esse irmão deve estar em pecado, esse irmão só pode estar em pecado. Olha para a vida desse irmão, tudo está dando errado, tudo que ele planeja está errado, tudo que ele coloca a mão não dá certo, esse irmão só pode estar em pecado. Diga para o seu irmão: cuidado com o julgamento. Cuidado com o julgamento. Aleluia. Diga para ele: Deus não vê como o homem vê. Aleluia. Quantos acreditam nisso? Glorifiquem ao Senhor. Aleluia. Quantos acreditam nisso? Glorifiquem ao Senhor. Meu irmão, se todas as vezes que você pecar e Deus tirar algo da tua vida, você vai ficar devendo e muito ao Senhor. Aleluia. Você não vai ter um centavo para andar na rua, você não vai ter dinheiro para pegar no ônibus, você não vai ter dinheiro para comer, mas por causa da bondade e misericórdia de Deus, ainda que o homem seja pecador, ele envia Jesus na cruz, e Jesus morre por ele, e ele sustenta toda a sua igreja com toda a sorte de bênção celestial. Pode glorificar a nossa palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas pastor, meu marido é ímpio, pastor, a minha mulher é ímpia, pastor, a minha casa não serve toda ao Senhor. Meu irmão, se tu é crente, glorifique ao Senhor, porque pela tua vida, ele é o canal, ela é o canal da bênção de Deus no teu lar. Aleluia. Mas é uma pessoa só, pastor, mas é o canal da bênção de Deus naquele lugar. Mas é uma pessoa só, pastor, mas é o canal da bênção de Deus naquele lugar. Aleluia. A família toda de Jó não estava aqui dizendo que toda a família era reta diante do Senhor, mas Jó era íntegro e reto diante do Senhor. Tu é íntegro e reto diante do Senhor, irmão? Tu tem tentado se desviar do mal, tem tentado fazer a obra do Senhor? Se você tem tentado andar assim, saiba nessa noite que ainda que o sofrimento venha sobre você, Deus é com a tua vida. E Jó perde todas as coisas e ainda tem esses tumores na pele. Qual é a primeira coisa que normal de um ser humano fazer? É culpar a Deus pela permissão. E as perguntas começam a brotar na mente. As perguntas começam a brotar. Porque Deus permite, pastor? Porque Deus permite se eu vou quarta-feira e o Senhor faz a oração da vitória? Porque Deus permite se o Senhor profetiza e pula num pé só? Porque Deus permite, pastor, se minha mãe me consagrou ao Senhor, a minha mãe desde pequenininha me trata na igreja, eu ouço pregação, eu oro, jejum, eu faço todas essas coisas, pastor? Deus é todo poderoso, nos diz a palavra do Senhor. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Porque Ele permite então, pastor? Porque Deus não dá um basta. Se Ele pode dar um basta, por que Ele não pode dar um basta? E aí vem uma conclusão muito errada que muitos crentes têm: ou Deus é masoquista, gosta do sofrimento, ou Deus não me ama. Repita comigo: Deus me ama. Me ama. Deus me ama. ama. Deus
Deus me ama. me ama. Aleluia. Você crê nisso de todo o seu coração? Então glorifica a Deus nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Mas se você não crê nisso de todo o coração, saiba que você pode achar que Deus é um grande masoquista. Deus tem prazer no sofrimento dos homens, pastor. Quando olho para a vida de Jó, eu só posso crer que Deus tem prazer. Como pode matar, como pode levar todos os filhos de Jó, como pode levar todas as jumentas, todos os bens, e o homem ainda tem um problema, um câncer de pele, ou seja lá o que for, o homem que fica, te dá bonança, o homem que era cabeça e agora é calma. Como pode isso? Dentro da teologia da prosperidade, eu vou lhe dizer, é muito difícil entender o que aconteceu com Jó. Dentro da teologia da prosperidade, aonde nós achamos que Deus dá vitória, 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 e é só orar e estender as mãos que a vitória vem. Entender a vida de Jó é algo muito difícil. Se Ele permite, creia nessa noite no nome de Jesus. E eu vou falar nessa noite como profeta para você, porque você sabe que todas as coisas que tenho falado, não tenho falado por mim, mas pelo Espírito do Senhor, sem vaidade, sem orgulho, sem nada disso na minha vida, porque graças a Deus tenho pedido a Ele para que o Espírito cuide de você, e o Espírito fala contigo nessa noite. Se Ele tem permitido isso, creia nessa noite, Deus tem algo de bom. Deus tem algo de bom. Deus tem algo de bom. Mas o que é isso, pastor querido? Eu não sei, porque se eu soubesse eu era Deus. Aleluia. Eu não sei, querido, não vou lhe dizer que sei, porque se eu soubesse eu era Deus, eu seria Deus. Mas eu sou tão mortal como você, eu sou tão pecador e preciso de Deus quanto você. Mas eu posso lhe dizer pelo Espírito do Senhor algo de bom. Deus tem um propósito para você. Então abra os teus olhos nessa noite, conte e glorifica ao Senhor. Aleluia. Porque, irmãos, a primeira coisa que precisamos entender quando olhamos para a Bíblia é que o corpo não é maior do que a alma. Aleluia. O corpo é importante, sim. Ele é templo do Espírito Santo, sim. O corpo é importante, sim, com certeza. Nós adoramos a Deus com o corpo, sim, nós adoramos a Deus com o corpo. Mas o mais importante que você tem não é o seu exterior, mas é o seu interior. Diga para o seu irmão, meu irmão, esse corpo mortal não vai entrar na terra prometida. Aleluia. Deus vai transformar esse corpo e vai te dar um corpo novo. Aleluia. Conte nisso em nome de Jesus. Meu irmão, todo esse corpo doente e mortal, todo esse corpo com enfermidade, todo esse corpo que padece, Deus é tão bom, Deus é tão bom, que vai transformar esse corpo e nos levar para a glória e nos dar um corpo como dele, um corpo glorificado. Aleluia. É algo que mente humana não pode contemplar, é algo que mente humana não pode imaginar, mas é o que Deus tem preparado para a tua vida. Aleluia. E o corpo, irmãos, os pensamentos, todas essas coisas, nós devemos entender e levar cativas a Deus e entender uma coisa: todo sofrimento do cristão, seja ele novo convertido ou velho convertido, seja ele novo, seja ele pastor, seja ele apóstolo, seja ele novo convertido, todo sofrimento leva o crente para mais perto do Senhor. Ainda que o corpo sofra, a alma vive para sempre. Ainda que eu padeça escárnio, ainda que eu seja apedrejado, ainda que eu sofra naufrágios, ainda que eu seja crucificado, ainda que cortem minha cabeça, ainda que possam me espremer, me moer com aguilhões humanos, eu vou dizer para ti nessa noite, querido, o meu espírito e a minha alma viverão para todos sempre. O meu espírito volta para Deus e a minha alma estará com o Senhor. Por isso, querido, eu posso confiar nessa noite que Deus é muito maior do que o alimento na minha mesa. Aleluia. Porque Deus pode enviar corvos para alimentar o meu lar, para colocar o alimento da minha mesa, sem que eu gaste um tostão. Mas, pastor, como crer nisso, meu irmão? Como crer nisso? Eu não sei ler. Olha a Bíblia, leia a Bíblia e você vai ver que Deus já realizou isso, não uma, não duas, não três. Deus já realizou várias vezes, porque Ele é o Deus, juiz de toda a terra, e a sua mão, o seu poder, nenhum homem pode deter. E agindo Deus, quem impedirá?
Mas existe uma coisa, um porém, e eu vou abrir um parênteses aqui. Se exatamente quando o corpo está, nós estamos sofrendo, o nosso corpo está sofrendo, mas a nossa alma vive, nós estamos vivos para o Senhor, mas o contrário também é verídico. Quando a nossa alma adoece, quando o Espírito está longe do Senhor e a alma começa a padecer enfermidades nela, começamos a ter doenças psicossomáticas, o corpo começa a olhar e a expressar tudo aquilo que a alma está sentindo. Existe, irmãos, então uma grande preocupação, porque certamente, se a alma está doente, certamente o corpo padecerá e nós podemos morrer longe do Senhor e irmos para o inferno longe do Senhor. Mas eu glorifico a Deus nessa noite, porque todos nós vamos morar no novo céu e na nova terra, na nova Jerusalém, naquele lugar ao qual o Senhor diz que não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, todas as coisas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então nós devemos tomar cuidado com a nossa alma, e nessa noite eu vou lhe dizer, queridos, os maiores olhos, os olhos mais importantes não são os olhos físicos, mas são os olhos da alma, são os olhos espirituais, são os olhos da visão espiritual. E eu vou lhe dizer nessa noite, no nome de Jesus, estar perto não é estar junto. Repita comigo, estar perto. Está perto. Não é estar junto. Não é estar junto. Repita comigo, o ativismo. Ativismo. A religião pode cegar a minha vida espiritual. Aleluia. Mas quantos são livres aqui, glorificam ao Senhor? Glória a Deus. Nós vemos, irmãos, Jó falando que os meus olhos conheceram ao Senhor, os meus olhos viram ao Senhor. Eu te conhecia de ouvir, mas os meus olhos te veem agora, Senhor. O que Jó está querendo dizer com isso nessa noite, meu amado irmão, o que o Espírito está querendo dizer com isso nessa noite, meu amado irmão, ele está querendo dizer que Paulo era zeloso, ele estava querendo dizer que Jó era mesmo zeloso, ele está querendo dizer que Pedro era zeloso, ele está querendo dizer que Marta era zelosa, e tantos pastores, irmãos, líderes de ministério, obreiros, são pessoas zelosas para o Senhor, mas apenas adoram a um Deus que eles apenas ouviram falar, mas os seus olhos ainda não olharam para o Senhor. Aleluia! Porque quando Jesus olha para Pedro, Pedro nega ao Senhor, e ele olha para Pedro, os olhos do Senhor atraem a visão de Pedro, e aquilo estremece a alma de Pedro. Porque ele estava junto com o Senhor, mas ele ainda não havia visto ao Senhor. Mas quando as palavras caíram no coração dele, quando Jesus apenas olha para Pedro e as palavras caem no coração, ele diz naquela hora, ainda que em silêncio, ele está dizendo: hoje os meus olhos veem ao Senhor e eu traí o Senhor. Existe uma grande diferença em estar com Deus, existe uma grande diferença em estar na igreja, existe uma grande diferença em estar no ministério, existe uma grande diferença em ter tempo de igreja, e existe uma grande diferença em ser templo, habitação do Espírito, ter uma união com Deus, ter um ministério junto com Deus, ser chamado amigo de Deus. Quantos aqui são amigos de Deus, glorificam ao Senhor? Aleluia! Porque sabe o que o amigo faz, irmão? O amigo não dá graça e paz somente, o amigo dá beijo no rosto, o amigo beija a mão, o amigo se ajoelha aos pés do Senhor e chora aos pés e enxuga com o próprio cabelo. É isso que o amigo faz. Humanamente falando, o amigo não é aquele irmão que te pede para ir, o amigo já comunica que está indo e ele já está passando na tua casa. Quantas vezes não entrei na furada por causa de falsos amigos assim? Porque os amigos nem avisavam, já chegavam me levando, porque a gente já tinha um grau de amizade e tal. Isso era como um dano, com certeza, mas na igreja também funciona da mesma forma. Mas na igreja não, ficamos com muito tati-bitate, ficamos com muito nem, ficamos com muita coisa com Deus. Meu amado irmão, Deus sabe exatamente o que se passa na tua mente. Se você pecou, não foi casca de banana, Deus já conhecia todo o processo, mas Ele é tão bom, que te perdoa mesmo assim. Aleluia. Quem melhor, irmãos, do que um amigo para entender porque o outro amigo peca? Aleluia. Quem melhor do que um pai ou uma mãe para entender o que se passa com o filho? Muito mais o nosso amigo Jesus, muito mais o nosso Pai Celestial. E é o que ele está querendo dizer aqui, mas a cegueira do ativismo da religião faz com que Paulo, faz com que Marta, faz com que outros irmãos estejam do lado de Deus,
mas não conheçam a Deus. E nós começamos a ver isso, irmãos, porque muitos não desfrutam de uma intimidade com o Senhor. Eu vou adiantar um pouquinho para você entender. Quando você olha todo o livro de Jó, sabe qual é a coisa mais importante que você aprende aqui? Qual é o significado da fé? Pergunte para o seu irmão qual é o significado da fé. Aleluia. Diga para ele assim, você sabe que responder nessa noite? Muitos não sabem responder. Diga para ele, muitos não sabem responder. Muitos dizem, eu tenho fé no Senhor porque eu era pecador. Sim, glória a Deus, aleluia. Como iniciaram no seminário, eu vou para a igreja porque eu ia para a igreja porque tinha medo do inferno, também era um desses. Aleluia. Eu também ia para a igreja porque não sabia o que ia acontecer no Covid, e então achava que a igreja era o local correto. Glória a Deus por isso, Deus entende. Mas quando vai passando o relacionamento, quando vamos nos afundando no relacionamento, quando o marido começa a conhecer a mulher, já não importa, irmão, só aquilo que nós olhávamos antes, agora nós queremos algo muito mais profundo. Aleluia! E Deus está querendo, irmãos, relacionamentos mais profundos com Deus, mais profundos com o Senhor. Quantas pessoas hoje vocês podem dizer de verdade que são amigas de Deus? E Deus diz o seguinte, que Ele revela todas as coisas aos seus amigos, porque Ele, irmãos, não está procurando servos, porque servo obedece tudo que o Senhor manda, mas o amigo, ele dá conselhos a Deus. O Senhor está criando uma heresia? Não estou criando heresia, irmãos. Quando Deus disse que com Israel iria eliminar todo o povo de Israel, Moisés disse o seguinte, Deus, se tu fizeres isso com o povo, tira o teu nome também no livro da vida. O que ele estava querendo mostrar ali, porque Deus deixou isso na Escritura, irmão, ele estava deixando na Escritura para mostrar, ainda que ele seja todo poderoso, ainda que ele seja todo onisciente, ainda que ele seja todo onipotente, não precisa de nós para nada, ainda assim ele confia a sua obra para a nossa mão realizar. Aleluia. Aleluia, você tem dom no Senhor? Quantos tem dom aqui que glorificam o Senhor? Glória a Deus. Aleluia, Deus te deu um ministério, quantos tem aqui que glorificam o Senhor? Aleluia, Deus poderia mandar anjos, mas confiou a você. Glória. Aleluia, porque Deus está fazendo isso. Se eu sou pecador e não mereço, não careço da glória de Deus, é porque Deus criou o homem, Deus criou você e a mim para nós sermos amigos de Deus. Aleluia. Mas um religioso não pode entender o que é ser amigo de Deus. Aleluia. Um religioso não pode entender como Jesus perdoa a mulher samaritana, não pode entender como Jesus perdoa Maria Madalena, não pode entender como Jesus perdoa Judas, como Jesus perdoa Dimas, o ladrão da cruz. A mente religiosa não pode entender, porque as atividades elas cegam. Repita comigo, meu trabalho, infelizmente, pode ser um vilão. Glória a Deus, aleluia. Infelizmente, irmãos, muitos sacrificam seus filhos, muitos sacrificam a sua vida, muitos sacrificam o seu trabalho ao Senhor, muitos sacrificam todos os seus bens ao Senhor. Quando olhamos para Jó, Jó sacrificava por todos os filhos. Jó, irmãos, era um exemplo de pai e de mãe que pegam os seus filhos e educam na palavra de Deus até grandinho. E quando eles casam, os pais dizem, olha, meu trabalho no Senhor não foi em vão. Jó, irmãos, é o exemplo do obreiro que diz, olha, todas as minhas obras eu edifiquei a igreja, olha como a igreja está bonita. Mas pode acontecer, irmãos, muitos como Jó, muitos podem ter tantas obras para Deus, muitos podem estar trabalhando muitos para Deus, mas estão enfermos na alma, ou seja, não tem visão plena no Senhor. E eu vou lhe dizer nessa noite, meu querido, em nome de Jesus, se você está enfermo na sua alma, se você está enfermo na sua alma, se você não tem visão plena das coisas espirituais, talvez Deus esteja dizendo para ti nessa noite, abrirei os teus olhos, como cego de Jericó, abrirei os teus olhos em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Por que está dizendo isso, pastor? Porque quando um cristão se gloria na sua obra e não se gloria no Senhor, é sinal que algo está muito errado. Aleluia, porque diz Paulo que não me glorie nas minhas obras, não me glorie na tribulação, não me glorie no meu sofrimento, não me glorie na minha eloquência, no meu poder e na minha pregação, mas antes me glorio na glória do Senhor. Eu me glorio na tribulação, porque na tribulação sou reduzido a nada, e toda honra, toda glória e todo louvor são dados ao meu Senhor.
Aleluia. Quantos podem dizer isso nessa noite em nome de Jesus? Aleluia. Mas o homem não entende muito isso, sabe por quê, irmãos? Porque nós precisamos urgentemente do Espírito da letra. Como nunca, irmãos, eu tenho visto a igreja precisando do Espírito da letra. Quantos irmãos estão passando tempo, e não vou só falar para você, talvez com essa mensagem for gravada, algum irmão possa ver em algum lugar, mas quantos irmãos, homens e mulheres de Deus do passado, não engessaram a sua vida espiritual, porque não entendem o Espírito da letra. Eles levam literalmente o que está escrito na palavra do Senhor, eles levam ao pé da letra o que está estabelecido na palavra do Senhor. Meu irmão, o que está escrito aqui não pode ser mudado, o que está escrito aqui é imutável, não há de ser mudado, mas quando o Espírito está na letra, todas as coisas são diferentes. Aleluia. Quando o Espírito está na letra, irmão, não importa se é prostituta ou drogado, o que importa é que o amor não há de faltar. Porque o grande problema na letra, quando não temos o Espírito da letra, é porque somos muitos teóricos. Falamos, mas não sentimos e não sentimos o que falamos. E há uma grande diferença. Vai falar para uma pessoa que você ama e mostre para ela com os seus olhos que você não a ama, para ver se ela vai acreditar que você ama. Eu não acreditaria em alguém que diz que me ama, mas com os seus olhos está me repugnando. Eu com certeza não acreditaria. E é isso que muitos evangélicos estão errando hoje em dia. Muitos pastores na televisão, muitos homens de Deus no Facebook estão errando, porque eles pregam a palavra, eles pregam a letra, mas não pregam o Espírito da letra. E sabe o que converteu a tua vida, irmão? Sabe o que converteu a tua alma? Não foi a letra, meu querido, foi o Espírito da letra. Não foi o pastor que convenceu você, não foi a mensagem que convenceu você, mas foi o Espírito Santo de Deus.